Olá, meu nome é Tiago e hoje vou apresentar para vocês o sistema de calibração da ABC71. O objetivo principal do nosso sistema é realizar todo o gerenciamento das calibrações internas realizadas pela fábrica e também gerenciar as calibrações externas realizadas por laboratórios terceirizados. Outra funcionalidade importante do sistema é o que nós chamamos de empréstimo, no qual é possível alocar um equipamento para sabermos por que setor ele passou e também com quem esteve. Isso o sistema mantém todo o histórico. Vamos entrar um pouquinho na navegação do nosso sistema e mostrar essas funcionalidades. Vou começar pela parte de cadastro. E vamos acessar o cadastro de fórmulas de conformidade. Esse é um cadastro muito importante. É com base nele que o sistema realiza a conformidade das faixas de medição de cada calibração dos equipamentos, informando se o equipamento está aprovado ou reprovado. O sistema possui uma fórmula padrão, que é a fórmula com base na norma EA 4/02. Vou acessar essa fórmula. A fórmula, pessoal, consiste no seguinte cálculo. Se o erro médio de medição mais a incerteza expandida for menor ou igual ao limite de erro tolerado superior e o erro médio de medição menos incerteza expandida for maior ou igual ao limite de erro tolerado inferior. Caso essas duas condições forem atendidas, a faixa de medição do equipamento está conforme. Caso contrário, não conforme. O sistema vai aplicar, conforme eu disse, essa fórmula para cada faixa de medição. É importante salientar que o sistema é bem flexível com essa questão de fórmula de conformidade. Notem que eu criei uma fórmula chamada calibradores. E, ao invés de usar a incerteza expandida, que é o que a norma EA 4/02 informa, eu usei a incerteza combinada, que só será considerada para a família de calibradores. Entrando um pouco no cadastro do equipamento, nós temos dois tipos de cadastro de equipamento de medição: o cadastro de instrumento e o cadastro de calibrador. Conceitualmente, pessoal, instrumentos são todos os equipamentos que têm escala de medição. Por exemplo, paquímetro, manômetro, micrômetro. Já calibradores são equipamentos que não têm escala, que é um dimensional fixo ali. Por exemplo, um jogo de bloco padrão, pesos padrões, chamados aí também de massas padrões. Então, cabe ao cliente organizar isso da melhor forma possível. Hoje, na nossa carteira de clientes, grande parte deles acaba optando por centralizar o cadastro na parte de instrumentos, mas essa regra não é aplicada para todos. Cada um pode ter uma regra diferente. Vou acessar o cadastro de instrumento e vamos usá-lo como base para explicar um pouco para vocês dessa funcionalidade. No cadastro de instrumento, eu vou realizar o cadastro de todos os equipamentos de medição que eu tenho na fábrica, tanto os equipamentos que eu calibro interno, quanto os equipamentos que eu calibro de forma externa. Notem que nesse exemplo, nessa base de teste, nós temos 4 equipamentos: um jogo de bloco padrão, um manômetro analógico, um manômetro padrão e um paquímetro digital. Vou utilizar aqui, vamos começar pelo paquímetro. No cadastro de instrumento do nosso sistema, nós temos muitos campos que podem ser preenchidos, deixando o cadastro bem rico de informações.
Mas passando por algum deles, que consideramos os mais importantes, por exemplo, o código. Cada equipamento é de extrema relevância que é um código para rastreabilidade. Aqui nós colocamos o código PQ-001A. Também temos aqui a descrição do equipamento, se a calibração é realizada interna ou externa, a que família pertence ao equipamento, uma informação extremamente relevante, qual que é a frequência de calibração do equipamento. Isso é muito importante e essa informação é realizada no próprio cadastro. Ou seja, notem, pessoal, que o sistema tem vários campos para você informar a identificação e adendos aí referente ao seu equipamento de medição. Outra informação muito importante desse cadastro é a parte da planilha. É nessa guia, pessoal, que nós indicamos quais são os pontos que serão calibrados do meu equipamento. No caso desse paquímetro, eu citei o ponto 1, que é a faixa de 10 milímetros, e o ponto 2, que é a faixa de 20 milímetros. É muito importante destacar os campos LETI e LETS, que nada mais são que o critério de aceitação da calibração. Então, nesse exemplo, eu estou aceitando de menos 0,1 até 0,1 para ambas as faixas, tudo bem? Vamos entrar agora no cadastro do jogo de bloco padrão. Notem que a estrutura de cadastro é exatamente igual e aqui eu montei uma planilha para estar realizando a calibração desse jogo de bloco padrão. Porém, pessoal, eu coloquei uma informação relevante aqui, que essa calibração é externa, ou seja, esse jogo de bloco padrão é feito por um laboratório terceirizado, que possivelmente aí deve ser um laboratório RBC, da Rede Brasileira de Calibração ou rastreado. Mostrando esses dois cadastros, eu vou acessar a calibração do nosso paquímetro. Eu posso usar o atalho Ir para a calibração. O sistema possui uma série de atalhos para facilitar o operacional do usuário. Esse equipamento possui apenas uma calibração registrada no dia 26/6 de 2023. Vou consultar essa calibração. Na calibração, nós informamos a data de calibração e o sistema automaticamente calcula a próxima calibração. Informamos também quem foi o laboratório que fez a calibração, qual funcionário realizou a calibração. O sistema já traz automaticamente o número do certificado conforme uma regra que podemos pré-estabelecer dentro do nosso sistema. E nós temos diversas informações aí que podem completar esse registro, essa capa da minha calibração, ok? Agora, vamos evoluir um pouquinho entrando na parte de planilha. É na planilha, pessoal, que eu realizo o lançamento dos valores da calibração. Então, notem que no cadastro eu havia indicado o ponto 1 e o ponto 2. E eu lancei para cada uma das faixas 3 medições. Então, eu tenho desde o valor 10,007 até o valor 20,01. Para cada faixa de medição, pessoal, é importante destacar que eu lancei também qual o padrão eu utilizei. No caso, eu indiquei na primeira faixa que eu usei um bloquinho de 10 milímetros. Ele já herda a incerteza automaticamente, pois esse jogo de bloco padrão existe uma calibração externa que já foi registrada dentro do nosso sistema. No ponto 2 também existe um padrão, só que no caso é o bloco de 20,
que está também com uma incerteza herdada. A partir disso, existe a conformidade pontual, que é destacada a partir de todos os cálculos estatísticos que o sistema faz. Desde a média, que é o primeiro cálculo realizado, até a incerteza expandida, que é o último cálculo realizado. Só reforçando, pessoal, que o sistema usa como base a norma EA 402 para aplicar essa conformidade, mas também isso é possível realizar uma alteração por família de equipamento. Mais uma informação importante é que a calibração de um paquímetro é o que nós chamamos de uma calibração ponto a ponto, uma calibração linear. Nós vamos fazer um exemplo também de uma calibração por comparação. Para isso, pessoal, nós vamos pegar o nosso manômetro analógico e também vou no caminho ir para a calibração. No manômetro analógico, eu tenho duas calibrações, uma realizada em 2020 e outra realizada em 2021. Notem, pessoal, que eu mantenho todo o histórico das minhas calibrações. Isso é extremamente importante para auditorias. Vou acessar a calibração do ano de 2021. O formato da janela é exatamente igual, porém, como essa calibração é uma calibração que a gente chama de por comparação, ou aqui no sistema nós chamamos de carga e descarga, notem que eu também tenho ponto 1 e 2, com as faixas de medição 20 e 40, só que eu tenho dois campinhos aqui, para carga e para descarga. Isso, pessoal, é para eu lançar o valor do equipamento que eu estou medindo e lançar também o valor do padrão. Por exemplo, no caso do manômetro, a partir do momento que eu aplico uma pressão, eu tenho o valor que está no meu padrão e o valor que está contigo no meu equipamento. Esses dois valores eu posso realizar o lançamento dentro do sistema. E aí ele vai seguir com todos os cálculos estatísticos, conforme eu disse, desde a média até a incerteza expandida. É importante destacar também que aqui eu usei um manômetro padrão para herança da incerteza do meu padrão, também que é uma coisa extremamente importante. Um ponto a ser ressaltado na planilha de calibração, pessoal, que eu consigo também realizar a exportação dos dados do cabeçalho para a CSV, caso seja necessário realizar alguma análise por fora do sistema. Conforme eu expliquei para vocês, uma outra funcionalidade muito importante é a funcionalidade de empréstimos, que fica na pasta empréstimo, empréstimo de instrumento. Nesse exemplo, pessoal, eu tenho o equipamento paquímetro, por onde ele passou no dia 26 no setor de ferramentaria, aqui está abreviado. Vou entrar consultando para vermos algumas informações adicionais. Então, esse equipamento, no dia 26, ele foi alocado e no próprio dia 26 ele foi devolvido. Ele estava com o Pedro no setor de ferramentaria. O sistema ele guarda o login de entrada e saída do equipamento do sistema. Ele também tem todas as informações da calibração para consulta, a calibração realizada antes do empréstimo e a última calibração, isso para uma consulta rápida e rastreabilidade. Posso indicar observações e também anexos.
Então, é uma ferramenta extremamente completa para a localização dos equipamentos na fábrica. Na segunda linha, pessoal, esse equipamento, notem que a data de retorno está vazia, ou seja, o equipamento se encontra naquele setor, naquele momento. Tá? Então, vou clicar no botão consultar. Notem que a data de retorno não está preenchida. Então, no momento atual, o equipamento paquímetro está em poder do funcionário Tiago no setor de usinagem. Isso nós temos relatórios também que podemos localizar esse tipo de informação. Tudo bem? Existe uma funcionalidade adicional para a parte de empréstimo, chamada empréstimo por funcionário. Essa telinha, pessoal, funciona como se fosse um aplicativo de supermercado, onde eu posso emprestar o equipamento com código de barras e também devolver o equipamento via código de barras. O funcionário pode informar o seu código de crachá, o setor que ele pertence, no caso, o sistema já traz automático a ferramentaria, e a partir do momento que eu faço a leitura por código de barras, o sistema vai preenchendo determinado equipamento. Por exemplo, manômetro traço 001. Se eu clicar no botão Enter, o empréstimo é efetivado com sucesso. Uma funcionalidade muito utilizada pelos nossos clientes também está no menu Qualidade, Calibração, Execução do estudo de Schumacher. Essa execução do estudo de Schumacher é para fazer uma análise estatística com base na tendência dos erros e incertezas de medição. A partir dessas tendências, o sistema vai calcular a porcentagem de variação do equipamento para analisar se eu posso aumentar, manter ou diminuir a frequência de calibração. Notem que, nesse exemplo, eu tenho 3 equipamentos que participaram desse estudo e a frequência atual de cada um deles é de 24 meses. Feito o estudo, o sistema automaticamente fez uma sugestão de mudança de frequência para 36 meses. Claro, isso é apenas uma sugestão. A partir do momento que eu aplicar a alteração, é que o sistema vai alterar o meu cadastro de equipamento para a nova frequência de calibração. Isso acaba evitando de realizar alguma calibração desnecessária, pois o sistema sempre está tendo uma tendência ok para o erro ou a incerteza de medição, ou até mesmo evitando algum tipo de problema, onde eu posso diminuir o período da minha calibração, vendo que a tendência está aumentando. Nosso sistema também oferece uma ferramenta importante na parte de relatórios, instrumento, calibração, instrumento próxima calibração por setor por e-mail. Essa é uma funcionalidade que eu posso agendá-la de forma automática para que o sistema envie um e-mail com as calibrações que estão para vencer. Automaticamente, o sistema irá enviar um e-mail e irá anexar o relatório com os equipamentos que estão a vencer no próximo mês. Vou abrir um PDF para vocês verificarem como é o layout desse relatório. Nesse exemplo bem mais simples, eu tenho um equipamento que vai vencer no próximo mês. Eu estou no momento no mês de junho
e esse equipamento vai vencer no mês 7 de 2023. Então, esse relatório pode ser disparado para todos os setores da fábrica e também para o supervisor da metrologia. Super importante, é um alerta que ajuda muito no gerenciamento das calibrações que estão para vencer. Vou fechar o e-mail, pessoal. E o sistema tem uma base muito bacana de relatórios. Por exemplo, o relatório de próxima calibração. O relatório de próxima calibração eu utilizo para fazer um gerenciamento do que eu preciso calibrar em determinado período. Por exemplo, eu quero saber o que eu preciso calibrar de hoje. Vou pegar um intervalo bem longo para teste, pessoal. Até 31/12 do ano que vem. E vou imprimir. O relatório vai realizar um processamento das informações. Pronto, o relatório trouxe as informações, só vou clicar no botão consultar. No caso, eu tenho dois equipamentos que estão vencendo nesse período, o meu paquímetro e o meu manômetro. Um outro relatório que é importante destacar, pessoal, é o certificado de calibração. A partir da calibração que eu realizei, eu posso emitir esse laudo. Vou pegar como exemplo o nosso paquímetro. Caso aconteça de não encontrar o código, basta clicar na lupinha. Ele não trouxe porque eu acabei digitando um código incorreto. Então, notem também que eu tenho essa possibilidade de clicar na lupa para identificar algum tipo de cadastro. Feito isso, basta clicar no botão imprimir. O sistema vai realizar o processamento das informações e vai emitir o certificado de qualidade, no caso do meu paquímetro. Então, notem que o sistema traz um certificado completo, desde a parte de dados do equipamento, os padrões utilizados, quais foram as faixas de medição calibradas, algumas observações e assinaturas eletrônicas. E assim, pessoal, finalizamos a apresentação do sistema de calibração. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida é só entrar em contato com a ABC71. Até mais!